continuando a nossa aula, né? Sabemos que somos formados por células, dentro das células tem um núcleo, e agora eu vou falar sobre as fases do núcleo celular, tá certo? Então, a célula, ela tem ali o seu desenvolvimento, né? Então, o processo de vida da célula é chamado de intérfase, certo? O que é a intérfase? Na intérfase, a célula está se desenvolvendo. Então, ali ela está fazendo o quê? Ela está produzindo mais organelas, ela vai multiplicar os centrossomos, certos centríolos que tem dentro dela. Então, na interfase, ela vai fazer o quê? Ela passa o maior tempo da vida dela. Ela está em crescimento, tá certo? E nesse momento aqui, o DNA, ele tá como se fosse um miojo cozinhado, vamos dizer assim. Quando a gente compra miojo, ele não tá todo entrecaladinho assim, né? Quando a gente cozinha, ele fica esticadinho, né? Então, nesse momento, o DNA tá todo esticado, tá certo? Então, vai ocorrer o quê? Né? Vai ocorrer que vai ter a duplicação dos centríolos, tá certo? Que são essas estruturas que vocês estão vendo aí na parte esquerda da foto. Aí vai ter a multiplicação, vai ter também os cromossomos que vão ser duplicados, né? Vocês estão vendo no lado direito que tem as fitinhas, né? Aí o que vai acontecer? Eles vão se duplicar, tá certo? E a célula vai aumentar de tamanho. Isso é a intérfase. Essa intérfase, ela tem fases, tá certo? Esses fasezinhas, esses gaps, certo? São o quê? Esse G é de gap. Então, o que significa isso? Significa o quê? Que esse momento da G1, o que acontece? Na G1, a célula está fazendo digestão, produção de proteínas, ela está ali se desenvolvendo, tá certo? Aí na fase S, o que acontece? A fase S é a fase mais complicada, ela é mais complexa. Por quê? Porque aí vai ocorrer um processo chamado de síntese de DNA ou replicação, que é o quê? Que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que o cromossomo ele vai se duplicar. Né? Então, é nesse momento aí que vai ocorrer o quê? A síntese proteica, ou seja, a duplicação do DNA, tá certo? E também a duplicação dos centríolos. Aí já na G2 vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o intervalo dessa fase, né? Que vai ocorrer as divisões das cromátides irmãs ligadas por centrômero. Ou seja, as duas cromátides irmãs, que é o X, que eu falei para vocês, elas estão ali ligadas pelo centrossomo, tá certo? Então, aí chegou a pergunta, gente. Então, eu já aprendi como é que a minha célula cresce, né? Como é que ela vai duplicando a quantidade de organelas dentro dela, como é que ela vai se desenvolvendo. Agora, eu quero saber como é que ocorre o aumento da quantidade de células. Por quê? Porque quando a gente é fecundado, né? A gente é bebezinho, a gente é pequeno. Aí a gente vai se desenvolvendo com o passar do tempo. As nossas células vão envelhecendo e a gente chega no processo da morte. Então, vamos lá para onde tudo começou. Então, tudo começou aonde, gente? Tudo começou na fecundação. Quando o seu pai e a sua mãe tiveram relação sexual, então a sua mãe tinha um óvulo e o seu pai tinha os espermatozoides. Então, apenas espermatozoide entrou no óvulo e fecundou esse óvulo e formou o quê? Gerou você. Só que olha essa continha aí em cima como é interessante. A gente aprendeu que cada ser humano tem 46 cromossomos, né? Então, como serão as nossas primeiras células? Então, vamos falar todas as células do meu corpo, do meu olho, da minha pele, do meu pâncreas, do meu rim, todas as células do meu corpo, elas têm 46 cromossomos, cada uma delas. Porém, os meus óvulos e os espermatozoides dos homens, eles têm a metade da quantidade de cromossomos. Então, quando junta 23 cromossomos da mulher, 23 cromossomos do homem, vai dar o quê? Vai dar o ser humano, que é a primeira célula do ser humano, é chamada de zigoto, que é a fecundação. Isso aqui, gente, é apenas para vocês entenderem como é que é formada a nossa primeira célula. Porque no momento que se forma a primeira célula, já vai começar outro processo, tá certo? Que é chamado de mitose celular. Aqui em 1, vocês estão vendo que eu tenho o número 1 e o número 2. Em 1, a gente tá vendo o quê? Que tá vendo a mitose, tá certo? E 2 é a meiose. Observem que na mitose, uma célula passa por um processo até formar 2 células. Já na meiose, uma célula passa por um processo longo para formar
4 células. Então, em um, é o processo de formação das células do nosso corpo todo. Todas as células do meu corpo, elas vão se formar pelo processo 1. Porém, lá no testículo do menino, lá no ovário da menina, as células vão ser divididas por meiose, que é esse de baixo, que eu vou explicar depois. Então, como é que ocorre a mitose? Então, tá lá. Eu fui fecundar, o meu óvulo foi fecundado, né, pelo espermatozoide, e na hora que fecunda já começa a ocorrer um processo chamado de divisão celular ou mitose. Então a célula começa a se desenvolver, cresce, aí se divide, forma 2, essas 2 formam 4, essas 4 formam 8, essas 8 formam 16, essas 16 formam 32, essas 32 formam 64. Quando chega em 64, ela recebe o nome de mórula, tá certo? Mas isso aqui é assunto para o final do ano, quando a gente for estudar. Então, o que acontece? Vamos ver como é que ocorre a divisão da primeira célula, tá bom? Então, o que ocorre na mitose é que a mitose, ela proporciona o crescimento dos organismos, como eu já falei, né? Substituição de células danificadas, por exemplo, ralou o joelho, então o seu organismo vai precisar reparar o dano ali, então vai ocorrer o que? Ali naquela cicatrização vai ocorrer uma sucessão de mitoses, e essas mitoses vão formar o que? Vão formar aquela pelezinha nova, que vai ficar lá em cima. Então, o processo de cicatrização, né? Produção de organismos unicelulares, como por exemplo as bactérias. Então, como é que as bactérias se reproduzem? Elas não fazem sexo. As bactérias, elas se dividem por mitose, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar a vocês aqui a primeira fase, que é a intérfase, tá certo? Essa bolinha aí. Então, o que vai ocorrer na intérfase? Gente, eu falei a vocês que a intérfase, na intérfase, a célula está se desenvolvendo, né? Está crescendo. Aí o que vai ocorrer? A intérfase, ela está parada. A gente vai começar aí na prófase, tá certo? Então, o que vai ocorrer na prófase? Na prófase, esses cromossomos que a gente observa aí na imagem, tá todo soltinho, né? Na prófase, eles vão se condensar. Lembra que lá no começo da aula eu falei que os cromossomos, eles se condensam, né? Ficam formando como se fosse um xizinho, né? Então vai ocorrer o quê? A condensação das cromátides. Irmãs, eles vão se enroscar e formar aquela formazinha compacta que eu mostrei a vocês. O que vai ocorrer? Esses centríolos que foram produzidos, duplicados na intérfase, eles vão migrar. E vocês estão vendo que eles têm como uns risquinhos, né? Uns bracinhos. Esses bracinhos aí são chamados de microtúbulos. Eles ficam interligados, tá certo? E o que acontece também nessa fase? Vocês observem que o núcleo tá pontilhado, é porque ele vai se desfazer, tá certo? Então, esse núcleo celular, ele vai se desfazer até essa fase, na prófase. Na outra, que é a metáfase, o que vai ocorrer? Na fase que é esse terceiro bolinha aí, na metáfase, vai haver o quê? Uma alta condensação desses cromossomos, eles estão bem justinhos. Aí vai ocorrer o quê? Eles também vão se alinhar na zona equatorial, que é essa zona do meio, tá certo? E vai a placa metafásica, que é esta placa que fica aí, né, pelo meio. Aí o que acontece? Esses filamentozinhos são chamados de fibras de fuso, tá vendo? Então, tá aí esses amarelinhos que são os centríolos. Eles têm esses bracinhos que são chamados de fibras de fuso, se ligam ao cinetócoro. O que é cinetócoro? Cinetócoro é a cinturinha do cromossomo. Aí ela vai se ligar, tá certo? Na metáfase. Já na anáfase vai ocorrer o quê? Na anáfase vai ocorrer uma separação, uma ruptura. Aqueles cromossomos em que era como um X, eles vão se torar no meio e vai começar a migrar. Aí na telófase, que é essa última fasezinha, penúltima fase, né? O que vai acontecer? Na telófase vai haver a descondensação dos cromossomos, ou seja, se eles se enroscaram todinho, no final eles vão se desenroscar, né? Vai se iniciar nesse momento aí. Vai desaparecer as ditas fibras do fuso, né? Vai ocorrer o quê? O núcleo, né, celular começa a se formar novamente, né, vai começar a ocorrer um processo chamado de citocinese. O que é citocinese? Citocinese é a ruptura, é a separação das duas novas células, que a gente vai ver aí como células filhas,
tá bom? E eu vou dizer a vocês que o quê? Só retomando, a mitose ocorre em todas as células do nosso corpo desde a hora da fecundação. Teve a fecundação, começou a mitose. Quando é que a mitose para o nosso corpo? Morreu agora, pronto, parou a mitose. Quando a gente morre, as mitoses para de ocorrer mitose do nosso corpo, tá certo? A gente vai aprender agora como ocorre a meiose.